Bem, galerinha do sétimo ano, beleza? Tranquilo? Então, estamos aqui para a gente dar prosseguimento na questão da 8ª semana de aula, beleza? E eu vou dar continuidade ao capítulo 1 da apostila 2 que nós iniciamos algumas semanas atrás, beleza? Então, olha só, eu trouxe para vocês hoje a apresentação de um slide, né? E esse slide, no caso, a gente vai ver a peste negra, tá? As rebeliões camponesas do século XV, a gente está falando já da Baixa Idade Média, é sempre bom enfatizar isso, sempre bom dar, no caso, uma conotação especial a isso, tá? Essa crise do século, no caso, definitivamente com a questão da chamada Idade Média, beleza? Bom, vamos lá ver o que nos aguarda aqui. Bom, o que está acontecendo nesse momento lá na Idade Média, né? Houve um aumento populacional na chamada baixa populacional muito grande, diminuiu conflitos, né, que é o principal ponto aí até esse momento, né? Então, você tinha mais pessoas. Como você tem mais pessoas, por exemplo, vivendo em determinados locais, lógico, claro, é evidente que você vai precisar de mais alimentos. Aquela brincadeira que eu sempre faço com você em relação da festinha, né? Eu convido 50, eu faço uma festa para 50 pessoas, nem convidar 50 pessoas. Não posso convidar 60, porque senão 60 pessoas vão comer mal. Mas eu posso ter 40, porque se eu produzir para 50, 40 pessoas vão comer e vai sobrar ainda, né? Associado a essa questão do aumento populacional, nós temos o que também? A expansão agrícola, principalmente de novas localidades para ser plantadas, principalmente com a questão do que diz respeito aos aterros que são feitos em alguns pântanos, tá? Com derrubadas de florestas, principalmente também, eles vão alargar. Isso, lógico, claro, quando eu faço esse desequilíbrio ecológico, galera, eu vou causar alguma consequência em relação aos processos, o que pode facilitar ou dificultar a vida de alguém. A gente vai entender isso já quando a gente for explicar a peste negra ou peste bubônica, tá? A dificuldade com a produção, já no século XIV, né, é começado a sentir, porque a população cresce muito e começa, de certa maneira, acabar os alimentos, por isso que eles expandem, tá? Mas mesmo assim, a dificuldade em produzir é muito grande, porque a população começa a crescer muito. Então, começa a rolar o que a gente chama de uma redução de oferta de alimentos. Essa redução de oferta de alimentos, ela vai estar ligada diretamente ao aumento populacional. Lembra, sempre tem na cabeça o seguinte: se eu aumento o número de pessoas que vão na minha festa, tem que aumentar também a oferta de alimentos, senão a galera vai ficar sem comer, beleza? Bom, a escassez prolongada de alimentos, no caso, causa o enfraquecimento da população. A população vai ter, no caso, uma imunidade menor, e tendo uma imunidade menor, pode ocasionar o quê? A questão, no caso, de epidemias, de doenças, como uma simples gripe que poderia levar, por exemplo, as pessoas, nessa época, à morte, beleza? Então, a fome, a peste e a guerra são os principais alimentos que a gente chama de alimentos que vão afundar, né, definitivamente a Idade Média e passar por um processo de transição. Eu sempre digo que coisas impactantes, né, elas causam determinados fatores, e esses determinados fatores, eles acabam sendo levados em consideração a partir do momento que eu tenho o quê? A partir do momento, galera, que eu tenho uma necessidade muito grande de mudança, né? Pode ser, professor, pode ser que, por exemplo, o que a gente está vivendo agora vai causar uma mudança? Galera, com certeza vai causar uma mudança muito profunda em relação, principalmente, ao capitalismo. O que vai acontecer? Então, é meio imprevisível nesse momento a gente está dizendo que a gente está no meio do olho do furacão do coronavírus, né? Mas só para você ter uma ideia do que aconteceu, por exemplo, aqui com o processo da peste negra, né? Nenhuma dessas três, a questão da fome, da guerra, por exemplo, causou tanta mortalidade, por exemplo, quanto a peste negra. A peste negra é responsável pela morte de mais de 1/3 da população europeia. A população europeia nessa época é de 475 milhões de pessoas. Estima-se que a peste negra tenha matado de 1/3, né, ou seja, 33%, até 50% de toda a população europeia que vivia nessa época no continente, ok? Então, matou gente pra caramba. Agora são 475 milhões, só para você ter ideia.
No Espírito Santo todo, hoje, vivem 4 milhões de pessoas, né? Aí você vai ter uma ideia, vai fazer uma comparação de 4 milhões para 475 milhões, de quantas vezes a mais as pessoas morreram, no caso, com essa peste na Europa, beleza? Bom, nessas crises também, a gente tem o quê? A peste negra ela é conhecida como peste bubônica. Essa peste bubônica que aconteceu, né, no finalzinho do século XIV, na primeira metade do século XIV, ela era totalmente desconhecida na Europa. Como ela chega na Europa, tá? Ela chega através de navios genoveses. Lembrando que Gênova era uma cidade portuária, ela fica atualmente na atual Itália, então recebia muitos navios vindos da Ásia. Essa doença, a peste bubônica, ela é uma doença asiática, tá? Então, veio a partir desse momento e chegou. Ela durou aproximadamente 2 anos, tá? Até 1349, ela foi muito assim, ela começou a cair, né? Ou seja, o índice de morte pelas pessoas afetadas começou a rolar por causa disso. Por qual motivo, né? Eu vou comentar daqui a pouquinho. O que seria imaginado? Como não tinham estudos suficientes em relação a inúmeras coisas, por exemplo, né, já que eles dedicavam, nessa época da Idade Medieval, todas as situações atreladas em relação a Deus, então imaginava-se que isso era um castigo divino, um castigo de Deus, tá? Então, práticas de procissões, penitências para o perdão divino, para acabar com essa peste, eram muito comuns nessa época. Quais são as reações que traz a chamada peste bubônica ou peste negra, né? Por que eles chamavam de peste negra? Porque as pessoas ficavam, né, como se fosse com bolhas negras, né? Então aquilo ali começava a apodrecer pela falta de circulação sanguínea. Então a gente diz que a pessoa começava a ficar o quê? Pútrida, né? Ou seja, realmente podre. E carne estragada fede muito. Então a nossa carne, ela apodrecia e fedia demais, né? Quais são as reações disso? Inchaço, coloração escura e um odor terrível graças à podridão, no caso, da carne. Além disso, a transmissão, como é que era feita? Principalmente pela picada da pulga, né? Em alguns casos, quando o rato mordia, mas segundo meu amigo, né, e professor de ciências e biologia, Rian, eram raríssimos casos que acontecia essa questão da picada, né? Do rato, quando o rato mordia, e posteriormente ela evoluiu para uma questão de uma via aérea, ou seja, pegava através do ar. O que é importante dizer, né? Quando eu e Rian, a gente abriu uma live falando sobre isso, né? Até comentei que uma coisa muito interessante é que a cidade de Veneza, eles veneram, eles gostam muito dos gatos. Por quê? Os gatos são os principais matadores, predadores de quem? Do rato. Então, segundo os venezianos, os gatos salvaram a vida deles 2 vezes. A primeira na chamada peste negra e a segunda vez quando eles passaram uma grande fome devido à falta de alimentos, quando os gatos eles foram comidos. Sim, as pessoas tinham que comer gato para sobreviver nessa época. Por isso que os venezianos adoram e veneram tanto os miauzinhos, né? Ou seja, os gatinhos, né? Bom, dando continuidade, né? Quais são as formas de combater a peste negra que realmente funcionaram? Aparentemente, né, inicialmente a quarentena ajudou muito, ou seja, aquilo que a gente está vivendo, por exemplo, hoje, né, devido a esse motivo que eu estou gravando essa aula, né, que é ficar recluso, ajuda bastante. Vamos analisar pelo processo histórico. Lá no século XIV ajudou, imagina hoje no século XXI. Ajuda bastante também. As cidades que usaram, no caso, esse método da Idade Média, conseguiram manter uma doença ausente, né? Ou seja, as pessoas ficavam em casa. Então, a doença não circulava entre as pessoas. Controle nas fronteiras, nos portos, acesso às cidades, no caso, passaporte de saúde individuais, que identificavam, no caso, e certificava a sua origem, né? Ou seja, dava uma condição de você ser aceitável ou não para entrar em determinada localidade. Então, isso coincide com a quarentena e as medidas para isolar os infectados e controlar as fronteiras. Muitas das regiões italianas, né, só lembrando que entra pelo porto de Gênova, também chega em Veneza, tá? Porque a comercialização ali era muito violenta, tá? Lembrando que a Gênova, galera, ela fica no norte, só que mais para oeste da Itália. E já a Veneza fica no norte, mas voltada mais para o leste, beleza? Bom, e seguir o exemplo delas, essas outras regiões, e outras regiões da Europa também ocidental começaram a acompanhar essa mesma magnitude da questão do isolamento, da questão da proibição de pessoas entrarem nas cidades,
o que evitava, por exemplo, a questão, principalmente, né, da propagação do vírus, ok? Bom, para tratar os pacientes, os médicos da época, no caso, baseavam-se em técnicas simples, nada sofisticadas. Por exemplo, o sangramento foi uma técnica para tentar curar a doença, só que não adiantava de nada. Como tinham muitas manchas negras devido à questão da falta de circulação sanguínea, eles feriam aquela parte ali, né, e davam banho com ervas aromáticas. Só que aquilo ali não adiantava, teria que criar, e como era uma bactéria, um vírus, teria que ser tratado de que maneira? Através do sistema de que você tem que ter uma vacina. Só que não conseguia, eles achavam que estavam fazendo. Claro, a gente tem que lembrar que a ciência nessa época não era tão desenvolvida quanto é hoje, né? Mesmo hoje, quanta dificuldade nós estamos tendo, por exemplo, para achar uma solução, uma vacina, né, para o coronavírus, né? Bom, aí você vai me perguntar, pessoal, eu vi na imagem anterior que as pessoas usavam roupas negras e tinham essa máscara parecendo, né, o bico de um pássaro. O que é isso, né? Essas máscaras eram utilizadas por profissionais, né, com as máscaras chamadas também de teriyaki, né, com composto de ervas, de mais de 50 ervas que continha pó de canela, né, víbora, mirra, mel. Para que isso, né? Eles acreditavam que quando colocava isso, por exemplo, nessa parte aqui do bico, né, demorava, por exemplo, para o vírus entrar em contato com o pulmão, tá? Então, daria uma proteção maior para a pessoa que estivesse tratando, por exemplo, o doente. É só você observar aqui, né? O cara está ali tete a tete com o doente e está com as máscaras, né? Tanto um quanto o outro, supostamente os médicos, né? Então, isso evitaria de entrar do contato com a questão dos pulmões posteriormente, né? Quando o vírus pudesse entrar através dos pulmões. Então, eles acreditavam estar assim, se defendendo. Se defendiam? Até certo ponto, sim, né? Por exemplo, hoje a gente não usa essas máscaras, a gente usa vários tipos de máscaras que são, no caso, autorizadas pelo governo, para que a gente possa evitar também espalhar essa pandemia que estamos vivendo, beleza? Bom, continuando a questão das crises do século XIV, né, que vão culminar no fim do feudalismo ou, então, na Idade Média. Maior escassez de produtos, principalmente porque muitas pessoas começam a morrer, né, muitas pessoas começam a nascer, maior taxa imposta pelos nobres, porque os nobres não podem passar fome, e quem paga a maior parte dos impostos é a população, menos alimentos para os camponeses, consequentemente. Superexploração dos servos, que tem que trabalhar cada vez mais, fuga ou rebelião dos servos com ataque aos senhores e suas famílias. Por quê? Quando essas pessoas elas são superexploradas, os servos, eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que gritar de alguma maneira. E qual a forma que essas pessoas encontram de gritar? As formas que as pessoas encontram de gritar, galera, é simplesmente fazendo o quê? Rebeliões, tá? Ok? Essas rebeliões, no caso, ataques a senhores e suas famílias, tá? A mais sangrenta das revoltas aconteceu aos redores de Paris, em 1358, e ficou conhecido como Jacquerie, né, que eram revoltas populares contra a questão da exploração que estava sendo realizada, ou seja, contra a exploração que estava sendo feita naquele momento, contra, né, os trabalhadores, porque se não tinha alimento, além de você não ter alimento suficiente para todo mundo, porque tinha muita gente na Europa, né, acontecia o quê? Acontecia a aumento dos impostos, o que causava uma revolta muito grande das pessoas, tá? Bom, além disso, né, nós temos também a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, galera, ela durou 116 anos, na verdade, né, no total dos conflitos. Foi provocada pela disputa entre duas nobrezas, a inglesa e a francesa, em terras do território francês, tá? Quando eu falo isso, essa questão em volta do território francês, que foi ocasionada pela Guerra dos 100 Anos, eu quero deixar bem claro do seguinte, né? Essa guerra foi uma guerra contínua, todo dia tinha luta, todo dia tinha batalha? Não. Existiam, no caso, alguns, como posso dizer, alguns intervalos, né? Que esses intervalos eram interessantes? Não. Acabavam ocasionando por um período de paz, mas depois, infelizmente, a guerra voltava a acontecer. Por qual motivo teria acontecido a Guerra dos 100 Anos? O motivo inicial foi a morte do rei francês, Carlos IV, que não tinha filhos, e cujo parente mais próximo dele era um primo de segundo grau chamado Eduardo III, que era o rei da Inglaterra. Então, o que o Eduardo propôs? O Eduardo, rei da Inglaterra, falou assim, cara, olha só, que legal eu governar a França
e a Inglaterra ao mesmo tempo, né? Só que os franceses, eles não estavam aceitando essa possibilidade de serem governados por um inglês. Então, os franceses, eles, né, têm o sangue muito quente, né, por serem descendentes dos latinos, né? Então eles vão fazer o quê? Eles vão simplesmente negar essa possibilidade. Quando eles negam essa possibilidade, você vai ter um conflito muito grande, tá? Entre ingleses e franceses, tá? Bom, como a nobreza francesa negava entregar a coroa, né? Temendo que suas terras, no caso, fossem retiradas, né, do monarca inglês, iniciou-se esse conflito, né? Essas chamadas guerras no campo mesmo, né? O pau quebrando o tempo todo, dá para se observar por essa imagem aqui que foi selecionada. O conflito se estendeu por gerações, porque a gente estava falando de mais de um século, né? De 116 anos de conflito total. Mas por que chama Guerra dos 100 Anos e durou 116 anos? Então, é como se fosse uma forma de apelido dessa guerra, galera, tá? E lembrando também que ela não durou 116 anos ininterruptos, ela teve inúmeras pausas, inúmeros recessos, né? Bom, o conflito estendeu-se por gerações, como eu havia dito, e havia longos intervalos de tréguas, tá? Alternando, no caso, com épocas de confrontos mais intensos e confrontos menos intensos, né? Existe uma lenda, né? Que, por exemplo, vocês estão vendo aqui os arqueiros, né? Que existe uma simbologia, por exemplo, que é uma simbologia muito depreciativa dos ingleses, quando os ingleses esses casos dos franceses, né, durante muito tempo foi utilizado como uma forma pejorativa pelos ingleses, né, tanto é que tempos depois mudou, a expressão não era mais essa aqui, né, virou essa aqui que é o V da Vitória, né, que foi imortalizada por um camarada no século XX chamado Winston Churchill, ok? Na Segunda Guerra Mundial. Bem, e aqui nós temos o retrato dessa senhorita, menina bonita, né? Dá para ver, né? Gatinha, né? Com certeza, que é a senhorita Joana d'Arc. Quem foi Joana d'Arc, galera? Galera, Joana d'Arc era uma menina, né? Que ela entrou para o exército francês. Mas por que ela entrou para o exército francês? Ela teria entrado para o exército francês porque na época da Guerra dos 100 Anos, né, e ela vai ser responsável também pela vitória francesa, vou dar um spoiler aqui do processo, ela vai ser responsável pela vitória francesa em relação aos ingleses na Guerra dos 100 Anos. Quando a senhorita Joana d'Arc, ela estava vivendo, quando ela era menor de 13 anos, ela viu os pais serem assassinados, né, em uma das batalhas da Guerra dos 100 Anos. Então, ela ficou com aquilo na cabeça o tempo todo, que ela tinha que defender os pais, porque os pais haviam, vingar os pais, porque os pais haviam sido mortos, né, na Guerra dos 100 Anos. Então, com 13 anos de idade, ela começou a ter visões e receber mensagens, tá? Que ela dizia ser dos santos Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Nessas mensagens, orientavam ela a entrar para o exército francês para ajudar seu reino na guerra contra a Inglaterra, tá? Então, o que Joana d'Arc fez, né? Joana d'Arc, ela colocou bandanas nos seios, né, para comprimir os seios. Além disso, né, ela cortou o cabelo bem curto e se vestiu como homem e começou a fazer treinamentos militares. E ela conseguiu segurar as porradas desses treinamentos militares. Ela acaba sendo aceita pelo governo francês e chegando, inclusive, a comandar tropas. Suas vitórias, no caso, né, mais importantes e reconhecimento, ganhou a admiração do rei Carlos VII e despertaram inveja de outros líderes militares na França, que começaram a conspirar em diminuir o apoio que era dado, no caso, principalmente, né, tentar minar o poder que o rei, o Carlos VII, dava a Joana d'Arc, já que a moral dela era sinistra, a moral dela era gigantesca. Então, essa moral muito grande, né, vai chamar a atenção das pessoas em torno dela, né? Só para você ter ideia, né? Em 1430, durante a Batalha de Paris, ela foi ferida e capturada pelos borgonheses, tá? Que ficam na Itália hoje, né? Que a venderam para os ingleses. Foi acusada de praticar feitiçaria em função de suas visões e condenada à morte na fogueira e queimada viva na cidade de Rouen em 1431. Bom, pelo fato dela ter essas visões,
né? E muito mais agravante também, segundo relatos históricos da época, que ela era mulher e mulher não poderia participar de maneira nenhuma do exército. E ela afronta isso, ela entra no exército e ela ajuda, inclusive, a França a ganhar a batalha. Eu posso estar muito enganado, né? Mas se meu não me falha a memória, foi o Papa João Paulo II, né? Que santificou Joana d'Arc e perdoou ela por ser queimada por heresia. Ela teria praticado um ato herege, né, por ter dito que recebeu visões para, no caso, lutar na Guerra dos 100 Anos e se vingar dos pais, consequentemente. Então, só para você ter ideia, Joana d'Arc foi tão importante, né, uma figura tão marcante, que ela vai, inclusive, inspirar um desenho animado do Walt Disney, né, que ela faz se não me engano, uma princesa, que é Mulan, né? Se você acompanha, se você já assistiu Mulan alguma vez na sua vida, você vai entender do que eu estou falando, né? Que ela luta contra as pessoas, ela corta o cabelo, ela se apaixona, né? Um desenho, e mostra esse lado de quem? Na verdade, de Joana d'Arc, não de Mulan. Então, ela usa, por exemplo, como inspiração a história da senhorita Joana d'Arc. Beleza, galera? Tranquilinho até aqui? Gostaria de saber se você tem algumas dúvidas, perguntas, questões, indagações ou esclarecimentos, né? Eu só quero deixar bem claro o seguinte: caso tenha algum tipo de dúvida ou venha ter algum tipo de dúvida, galera, eu peço para que vocês entrem em contato comigo pelo meu e-mail, beleza? Que eu vou disponibilizar para vocês, né, naquela onde eu coloco, por exemplo, para vocês a demonstração do que eu vou pedir nas aulas, ok? E não deixem, por exemplo, não deixem de assistir, por exemplo, a nossa aula ao vivo dessa semana, tá? Porque a aula ao vivo que eu vou tratar com vocês é a correção da nossa avaliação que foi realizada nessa última semana, beleza? Eu espero ter ajudado muito vocês em relação a todo esse processo que foi feito hoje da nossa aula. Espero que vocês estejam estudando bastante. Qualquer tipo de dúvidas, perguntas, questões, indagações ou esclarecimentos, é só entrar em contato comigo através do meu e-mail, beleza? Estou sempre disponível, sempre pronto para responder vocês, galera. Valeu? Beijão, beijo de luz, fique com Jesus e até nossa próxima videoaula. Estudem, galera. Valeu!